estão assistindo essa minha fala. Meu nome é Maíra Marque Gomes, eu sou psicóloga na Polícia Civil de Santa Catarina. É importante mencionar que o meu cargo aqui é de psicóloga policial e isso, claro, não vou me adentrar nos detalhes, mas isso já nos dá margem a muitas reflexões, né, sobre a contribuição da psicologia na psicologia policial, né, que seria um braço da psicologia jurídica. Esse cargo é único no país, ainda que em outros estados vocês encontrem psicólogas e psicólogos atuando em delegacias de polícia, mas numa outra condição administrativa. Esse debate fica para um outro momento, né? Hoje vou conversar com vocês e agradeço enormemente o convite, porque essa temática se mostra cada vez mais relevante, por mais que em alguns momentos a gente se pergunte, precisamos ainda falar sobre gênero? Precisamos ainda demarcar que o enfrentamento do machismo é necessário? E volta e meia a gente se depara com demonstrações de que sim, precisamos cada vez mais e, portanto, fico muito contente com essa oportunidade. Não temos muito tempo, vou começar aqui já a falar um pouco da minha rotina de atendimentos numa delegacia da criança, adolescente, mulher e idoso da Grande Florianópolis. Vejam que não é em todos os estados que as delegacias que atendem esse público são únicas, né? Que atendem todo esse público considerado vulnerável. Então, há estados em que vocês vão encontrar separadamente delegacias da mulher, delegacias da criança. O Paraná é um deles, por exemplo. Focarei aqui no atendimento, nas questões de gênero, né? Independente da faixa etária dessa mulher, mas focarei nesse aspecto. Também a título introdutório, eu gostaria de lembrar que falar sobre gênero não é importante apenas para mulheres. Isso deveria ser uma preocupação, deveria ser uma preocupação de todos e todas nós, porque os homens também são vítimas do machismo. Fica aí já duas dicas, né, para vocês, dois documentários brasileiros, né? Um é Precisamos Falar com os Homens e outro é O Silêncio dos Homens, facilmente obtidos com uma busca no Google. Lembro deles então já para mencionar como esse assunto deve ser de interesse de todos e todas nós, tá? Bom, o que acontece, pessoal, na atenção jurídica às mulheres ou mais especificamente à violência de gênero? No Brasil, em 2006, nós temos o marco da Lei Maria da Penha, que é uma lei que carrega o nome de uma mulher que foi vítima de violência e, na verdade, é uma lei fruto também de uma condenação do Brasil, tá? Por conta da negligência frente ao caso dessa mulher, tá? Bom, aí, a partir disso, né, surge não só a lei, que leva o nome da Maria da Penha, mas também juizados especiais, né, que aí específicos, né, para tratar dessa temática da violência doméstica e contra a mulher, tá? E surgem as delegacias da mulher com uma rotina diferente do que havia até então. Em termos bastante gerais, a Lei Maria da Penha, ela agrava a conduta, né, criminosa cometida contra mulheres, ou especialmente pautada na questão de gênero. Com esse agravamento, a resposta penal acaba sendo realmente mais gravosa, as penas são diferenciadas e a gente acaba não encontrando mais algumas situações que havia até então, que são os juizados especiais criminais ou juizados especiais cíveis, que são juizados cuja competência é de ações de menor
gravidade, né, ao ponto de poderem ser convertidas, no caso da criminal, em penas alternativas. Então, a partir dessa vigência, como as penas são maiores para os crimes contra a mulher, baseados, né, na questão de gênero, o que acontece é que nós vamos encontrar inquéritos policiais e não termos circunstanciados, né, e esses inquéritos policiais são encaminhados para juizados que não são juizados especiais, no caso, juizado da violência contra a mulher, violência doméstica, tá? Quais são as situações previstas na Lei Maria da Penha? São situações em que a vítima é mulher, ok? E que a parte autora tenha com essa mulher ou tenha tido uma relação de intimidade. Daí vocês deduzam que pode ser uma relação familiar, outra que não a conjugalidade, ok? Bom, isso dá margem a vários questionamentos, né? Alguma jurisprudência, algumas decisões até, que vão entender a Lei Maria da Penha como passível de aplicação, né, a homens, enfim. E aí esse é um debate que também é muito interessante. Gostaria apenas de pontuar o seguinte: quando a lei diz mulher, ela não define o que é mulher. E aí nós esbarramos numa primeira concepção que às vezes é hegemônica e é uma concepção do senso comum de que mulher é aquela que tem vagina. Então vejam, ali uma primeira distinção importante seria nós compreendermos a identidade de gênero. E aí isso, como não é demarcado, fica à mercê da compreensão do entendimento do ou da operadora do direito. Então há alguns delegados e delegadas que vão entender como sendo mulher e, portanto, alguém que pode ser atendida nessa delegacia, aquela pessoa que tem o nome civil feminino, né? Isso é uma criação, né? Por como que nós vamos legitimar que essa pessoa é mulher. Então se tiver nome feminino, né? E aí é um equívoco, porque primeiramente há nomes unissex, né? Segundo, que alguém que tem uma identidade de gênero feminina, e aí não tem absolutamente relação alguma com o seu sexo, pode encontrar uma burocracia muito grande para isso, né? E, portanto, encontramos esse primeiro obstáculo. Algumas mulheres trans que eu já atendi também tinham que enfrentar uma batalha para demonstrar que, por mais que ela fisicamente seja inclusive mais forte que a parte autora, né, ela enfrenta uma submissão, uma sujeição histórica, política, econômica, porque ela se reconhece como mulher e, sendo mulher, ela é sujeita a essa submissão ao ponto de, por exemplo, não reagir a uma tentativa de violência, nem se defendendo, nem rompendo essa relação de imediato. Bom, então esses são os casos abarcados pela Lei Maria da Penha. Vocês já viram que há várias questões, né? Será que quando essas decisões que entendem que um homem pode se utilizar, beneficiado, né? Ser beneficiado pela Lei Maria da Penha, será que na verdade eles estão falando de homens ou de mulheres, né? No sentido de serem pessoas que têm identidade de gênero feminina, por mais que o sexo biológico seja masculino. Teríamos que ver cada um desses casos, né? Bom, há uma discussão importante, né, dentro do direito e de outros campos do saber que dialogam com o direito, que é a respeito da criminalização ou da judicialização. No caso da violência contra a mulher, nos deparamos cotidianamente com essa questão. Por quê? A maior parte das vítimas não gostaria de criminalizar ou judicializar o caso. Então, busca a delegacia não necessariamente porque quer fazer o processo criminal contra o sujeito. Estou falando aqui no masculino porque é o mais comum, né? Homens violentando mulheres, esse é o mais comum, tá? E nem procura a delegacia com a expectativa de uma medida protetiva. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho como funcionam essas duas coisas, né? O processo criminal e a medida protetiva.
Bom, mas essa mulher então busca a delegacia na expectativa de romper a situação de violência, na expectativa de que com a nossa intervenção, de alguma maneira, o autor ou a autora da violência cesse esse comportamento violento. E daí nós encontramos os pedidos de que nós demos algum susto nessa pessoa, né, que comete a violência. Algo que a polícia não pode fazer, né? Nós não podemos ligar para as pessoas e olha só, se você não parar com esse comportamento, você vai ter um processo criminal, você vai ter uma medida protetiva. A polícia não pode fazer isso na base da ameaça, da intimidação, né? Por conta de um momento histórico em que a polícia é democrática, ela não é mais ditatorial, né? Pelo menos formalmente falando, né? Então a polícia não pode fazer isso. O que a polícia pode fazer, e é isso que é explicado às mulheres, caso seja do interesse dela, fazermos um processo criminal. Inicialmente vou falar disso, tá? O que é o processo criminal? É pegar a declaração dessa mulher, então ela vai relatar isso, né, em detalhes. Nós daí coletamos eventuais indícios de materialidade, quais seriam fotos, mensagens do WhatsApp, mensagens de texto, e-mails, e também ouvir eventuais testemunhas, o que não é tão comum de acontecer, né? Esses crimes, via de regra, acontecem sem testemunhas. Bom, e aí nós depois vamos ouvir a parte autora, né, a parte suspeita, e encaminhar tudo isso à vara da violência contra a mulher e violência doméstica, para haver um julgamento e, ao final, uma possível condenação. Quando se explica isso às mulheres, algumas dizem que não querem isso, né? Que elas gostariam de buscar uma tentativa ou outra. E aí nós fazemos encaminhamentos a órgãos da assistência social, da saúde mental, porque essa decisão pode demandar uma atenção que é da área da psicologia, por exemplo, e em alguns momentos também acompanhamento psiquiátrico ou de outras profissões ligadas à saúde mental, né? Terapia ocupacional, própria atividade física, enfim, tá? Então nós encaminhamos para esses espaços, em alguns casos até para uma ONG que é responsável por oferecer esses atendimentos também, incluindo a orientação jurídica e também o acolhimento da mulher com seus filhos e filhas, né? Muitas mulheres então preferem seguir esse outro encaminhamento, muitas vezes resolver uma situação que é de âmbito de vara de família, a respeito de divórcio, decisão de guarda, pensão alimentícia, do que ter essa primeira resposta penal, né? Ou espero que então, se houver essa decisão pelo processo criminal, se essa decisão ocorra depois de outras tentativas, tá? A medida protetiva é um pouquinho diferente, tá? Há estados que, uma vez tendo a medida protetiva, obrigatoriamente exige um inquérito policial, que eu acabei de explicar, que gera o processo criminal, né? Outros estados não, entendem que pode ser independente, tá? Como é a medida protetiva? A medida protetiva, ela funciona da seguinte forma: a mulher busca a delegacia, ou ela, constituindo um advogado, vai diretamente na vara de violência doméstica e contra a mulher, relata, né, e apresenta os indícios que tiver no momento. Em algumas situações até já juntamos as declarações das testemunhas, e ela rapidamente, em poucos dias, máximo são 4 dias, quando se pede na delegacia, porque a delegacia tem 48 horas para as suas ações e o Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, mais 48 horas. E ela recebe a medida, se for deferida pela magistrada ou magistrado, a medida, e com esse papel, que é a medida, caso a parte autora se aproxime, ela vai acionar a polícia militar, né? A parte autora também recebe essa comunicação da medida protetiva. Vejam que isso não garante que não vá haver a violência, né? Porque dependemos muito da reação da parte autora ao receber a comunicação da medida protetiva. Então, algo que é muito explicado às mulheres e trabalhado com elas
que nenhuma resposta que a justiça vai dar, seja a polícia, ou seja o Poder Judiciário, o Ministério Público, Polícia Militar também, nenhuma dessas respostas vai substituir a proteção que ela vai fazer de si mesma, né? Isso não é justo, aqui não há um debate sobre isso, se é justo ou não é justo, mas é importante explicar que a sistemática da medida protetiva faz com que, para efetivamente a mulher se sentir insegura, muitas vezes é necessário que ela também tome algumas medidas, né? Algumas mudam o trajeto, outras ficam na casa de alguém ainda que temporariamente, algumas solicitam que alguém fique na sua casa, outras mudam de cidade, mudam de local de trabalho, enfim. Outras ficam acolhidas, né, no nosso caso aqui uma ONG que nós encaminhamos, tá? Bom, pessoal, seria isso que eu gostaria de então resumir, que o atendimento da psicologia, pelo menos como eu tenho feito, ele se baseia no acolhimento, no apoio, em que eu inclusive trabalho muito sobre ressignificando alguns sentimentos de culpa que elas apresentem, porque muitas vezes não querem prejudicar, né, o pai dos filhos, das filhas, né, se sentem culpadas pela violência que sofreu, né, acreditam que elas que não souberam lidar com a personalidade daquela pessoa, ela que o provocou, sabe? Se sentem culpadas porque não procuraram antes, então se sentem culpadas porque deixaram gravar ou fotografar cenas íntimas, né? Sentem culpada por isso. Vejam que todo esse sentimento de culpa é pautado em ideias hegemônicas, né? Do que seja uma boa mulher, uma boa mãe. Então eu trabalho com elas isso, ressignificando esse sentimento, pelo menos alguma dúvida coloco, né, para elas sobre isso, né? E faço as informações, né? Então sobre tudo isso que eu comentei com vocês, eu também explico a essas mulheres com o intuito de que a decisão delas seja o mais autônoma possível, né? Quer dizer, com a maior possibilidade possível de recursos, instituições que elas possam vir a buscar, né? E informação, né? E por último, os encaminhamentos, né? Então, já mencionei, eu costumo fazer alguns encaminhamentos, ok? É um dilema também importante quando há situações em que a justiça criminal não pode deixar de atuar. Então, outro diferencial da Lei Maria da Penha é o que nós chamamos de ações incondicionadas à representação. Com essa lei, nós aumentamos o número de ações em que, uma vez a autoridade policial ou judicial tomando conhecimento, não pode deixar de fazer o devido processo criminal, tá? Então, no caso da Lei Maria da Penha, as lesões corporais como um todo, independente do seu grau, leve, moderado ou grave, são apuradas, né? E aí, com isso, algumas mulheres, na verdade, ficam muito angustiadas, porque nós explicamos a elas que, independente da vontade dela, vai ser feito o processo criminal. Nesse caso, o meu atendimento ele acaba sendo muito também focado nas intervenções sobre o sentimento de culpa, como eu falava, né? Porque... na verdade, em resumo, apontando de quem é a autoria disso que ocorreu, né? Então, se essa pessoa terá algum prejuízo, e já, né, terá, de quem é essa responsabilidade? Quem foi, de fato, a autora da violência, né? Então, não foram elas, foram aquelas pessoas. Então, isso, né, é trabalhado nesses casos. Mas enfrentamos uma rotina... mais uma vez, porque a maioria das mulheres, ou pelo menos num primeiro momento, não gostaria do processo criminal, enfrentamos essas críticas, né? E aí nós tentamos fazer um vínculo com elas para que elas não rompam o contato conosco, né? Para que elas também compreendam que é uma preocupação com a coletividade, né? Por isso que o direito entende que precisa dar uma resposta, porque aquela pessoa não colocou em risco só ela, mas também coloca em risco possivelmente outras pessoas. Daí a preocupação do direito em
apurar e responsabilizar as pessoas pela violência cometida, independente da vítima diretamente querer. Para finalizar, a questão da violência sexual é um capítulo ímpar, né, contra adultas, porque as adultas muitas vezes não registram, né, seja porque não identificam aquele ato como violência, né, seja porque também se sentem expostas, de fato é uma intimidade, e a maior parte dessas violências acontece por alguém conhecido da vítima, né? Isso em qualquer faixa etária, em qualquer modalidade de violência, tá? O lugar mais seguro não é dentro de casa, né? Estatisticamente falando, tá? Mas então essas mulheres, nós recebemos muito poucas comunicações de violência sexual, né? Algumas, mesmo quando acontecem por algum estranho, elas não querem expor a comunidade, né, a ida da delegacia, enfim. A própria medicação que é administrada em casos de 72 horas em que antes, né, que a violência tenha acontecido, ela é uma medicação com efeitos colaterais. E aí nós enfrentamos um novo problema a partir de setembro de 2018 com a lei da importunação sexual. Porque aquela lei baseada no... Vocês vão lembrar do caso do rapaz que ejaculou numa mulher no metrô em São Paulo. Aquela lei tornou incondicionada a situação da importunação sexual. Lembre, incondicionada independe da vontade da vítima. No caminhar, né, nós tornamos o estupro contra adultos incondicionado, né, uma ação incondicionada. Antes já era contra crianças e adolescentes, né. Bom, e aí isso na nossa prática trouxe esse obstáculo, como eu falei, né, que é muito comum, tá, no caso das mulheres adultas. E para encerrar de fato, só pensar que quando é uma idosa vítima de violência, nós enfrentamos também esses obstáculos históricos, políticos, econômicos, das ideias sobre o que é uma boa mãe. Muitas vezes a parte autora é um filho, uma filha, alguém perante quem ela está vulnerável, é cuidada por essa pessoa, depende dessa pessoa, e muitas vezes não consegue romper esse contato também porque acredita que se fizesse isso seria uma má mãe, né? As comunicações são feitas por um dos filhos, das filhas, contra outra parte, aí são questões familiares que precisam ser abordadas, né? Costumo fazer atendimentos domiciliares em alguns desses casos, né, de idosos e idosas. A adolescente menina enfrenta uma outra barreira, particularmente quando é vítima de violência sexual, que é o estigma de que a adolescente mulher, ela é o ícone da sedução, né, o ícone do perigo. E aí se duvida do relato dela, se acredita que ela que provocou a parte autora, né? Mesmo quando menor de 14 anos. E sendo menor de 14 anos, não interessaria se ela consentiu ou não, né? Já se caracterizaria como estupro. Então, na nossa cultura, há essa tendência de querer adultizar os adolescentes. Então, vejam o debate sobre maioridade penal. E aí nós encontramos isso, meninas que em algumas situações, por questões envolvendo a sexualidade, a própria relação com a mãe, acabam tendo algum contato com o padrasto, porque também tem alguma vulnerabilidade, né, e o padrasto percebe isso, e aí muitas vezes há uma dificuldade da família ser acolhedora e acreditar na versão dessa adolescente. A menina pode então trazer algum elemento que não é verídico no seu relato, por medo de ser reprovado, ou porque pulou a janela, ou porque saiu com fulano, com ciclano, porque consentiu com um ato sexual inicialmente, né, e depois não mais, porque não quis fazer uma prática X sexual, e aí ela acaba mentindo, porque não quer ser reprovada por esse detalhe. E uma vez trazendo uma versão que tem algum ponto inverídico, é possível que todo o sistema de justiça questione toda a versão dela, né? Então eu acredito que nada é verdadeiro, né? E aí nós temos esse obstáculo de adolescente precisar ser acompanhada por um responsável no momento da oitiva na justiça, inicialmente na polícia, e muitas vezes esse ou essa responsável
não ser uma pessoa que vai contribuir para esse relato. E aí, às vezes, o conselho tutelar acompanha, às vezes um outro familiar, né? E às vezes eu também acompanho essa oitiva com esse propósito, né? Até de reformular as perguntas do escrivão, da escrivã, de uma maneira menos traumática, né? Enfim, tá bom? Bom, gente, os idosos, homens, também enfrentam esse problema, né, do preconceito de gênero, porque o homem vítima de violência física, psicológica, idoso, muitas vezes não consegue revelar isso porque acredita que se ele é homem ele deveria ter reagido, ele deveria ter se imposto, né? E aí mais uma vez nós enfrentamos esses danos aí do machismo, né? Assim como os meninos não conseguem com facilidade revelar uma violência sexual, porque paira sobre ele o fantasma da homossexualidade, como se isso fosse algo prejudicial. Bom, então vejam como quando se fala em violência de gênero, nós estamos falando de algo que diz respeito, na verdade, a homens e mulheres, né? Que deve ser pensado por nós, ainda que aqui eu tenho focado mais no atendimento a mulheres. Pessoal, espero ter contribuído, né? Pouco tempo para falar de tanta coisa, né? Dá margem a pensar nos documentos que nós produzimos, né? Então, laudos ou relatórios, enfim, quem é da psicologia sabe que daria margem a muita questão, né? A própria psicologia jurídica nesse diálogo ali, né? Outras perspectivas que fazemos, né, de ações em grupo, seja com homens que já tiveram medidas protetivas contra eles, né? Fazemos grupos de adolescentes em conflito com a lei, também porque compreendemos que a temática do gênero faz com que eles também contribuem, pelo menos, para que às vezes o caminho pelo ato infracional seja uma maneira de constituição de identidade, particularmente no caso dos meninos, né? Então, a identidade do homem como sendo esse que intimida, como se intimidar fosse a única maneira de ser respeitado, a ideia de que ele precisa ter alguma fonte de renda, porque isso é inerente ao homem, né? E aí, muitas vezes no seu contexto, a única forma seria pelo caminho aí do tráfico, né? Ou do furto. Soma-se a isso a cultura do consumo, enfim. Então nós fazemos isso, já tentamos fazer grupos de mulheres, mas houve pouca adesão, mais uma vez porque talvez o espaço da delegacia não seja o espaço que elas gostariam de ir, na verdade, né, para resolver suas questões, né? Então o que se sabe é que a adesão delas é maior na assistência social, por exemplo, tá? Ou na saúde pública, né? Bom, vocês têm meus contatos aqui, então eu espero que vocês me mandem e-mails, né? Me adicionem ali no Instagram, me sigam no Instagram, para que a gente possa continuar esses diálogos, tá bom? Um forte abraço, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, tá bom? Até mais!